hoje no estudo da República Oligárquica, aquela que sucedeu a República da Espada, que vai de 1894 a 1930. Ela é também chamada de República dos Fazendeiros, República do Café com Leite e outras denominações aí nessa época, República dos Coronéis, né? Então nós vamos começar a estudar, a gente vai começar pelo governo de Prudente de Moraes, que é de 1894 a 1898. O governo de Prudente de Moraes, nós vamos falar alguns fatos aqui, ele resolveu o problema de fronteira, né? Tem dois problemas que foram resolvidos no governo de Prudente de Moraes. O Brasil sempre teve problema de fronteiras a partir do momento que ele saiu do Tratado de Tordesilhas e avançou com os bandeirantes, com os jesuítas, com os vaqueiros, com a borracha, depois o Amazonas, a mineração, né? Ele sempre teve problemas de fronteiras. E esses problemas foram sendo resolvidos aí no início da República. Os principais problemas foi a questão da Ilha da Trindade com a Inglaterra e a questão de Palmas ou das missões com a Argentina. Eu vou passar para frente aqui, vocês viram o mapa. A questão de Palmas, a gente pode pensar que é Palmas do Tocantins, mas não, é lá onde é o Paraná e Santa Catarina. Essa parte que está em marrom aqui, ó, que fica no Paraná, em Santa Catarina, ela era reivindicada pela Argentina como terra deles, por causa das missões espanholas, né? As missões jesuíticas espanholas. Então eles queriam reivindicar para eles. O Brasil queria essas terras para fazer parte do estado do Paraná e Santa Catarina. Para isso foi preciso ter uma arbitragem internacional. Não teve guerras aqui. Depois de muita luta diplomática, o Brasil acabou ficando com toda essa região aqui, porque ele havia povoado, havia testemunhas, né, de que o Brasil havia colonizado a região. Então foi resolvido em 1895 no governo de Prudente de Moraes. A segunda questão é a questão da Ilha da Trindade. Aqui o mapa, aqui está a Ilha da Trindade aumentada, aqui ela é normal, aqui ela fica mais ou menos a 1.167 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo, e ela era reivindicada pela Inglaterra para fazer ali uma base naval dela. Só que o Brasil não vai aceitar, então vai ter que ter, não teve conflito, mas a Inglaterra queria para ela, assim como ela tinha a ilha de Falkland, né, que é a ilha de Malvinas, ali perto da Argentina, que até foi guerra, né, na década de 80 aqui na América do Sul. Mas o Brasil, através de arbitragem internacional também, acabou ficando com a Ilha Trindade. Lá hoje é uma base, né, da Marinha, em que protege o nosso, nas suas costas, né, as costas marítimas ali. No governo do Prudente de Moraes, quando eu expliquei a revolta federalista lá no governo de Floriano Peixoto, ele havia comprado navios dos Estados Unidos que chegaram, resolveram o problema da armada, né, e desceu para o Rio Grande do Sul, aonde eles vão ajudar a vencer a guerra lá no Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista, ela tem como vitoriosos, né, os positivistas, né? Ocorreu nesse período a morte de Floriano Peixoto, o que provocou um afastamento ainda que temporário dos militares do poder. Então, muitas pessoas achavam assim, não, Floriano está vivo, ele foi forte, então, se ele candidatar, ele pode ganhar, nós vamos estar no poder. Só que ele morre aí, os militares perdem a graça aí a partir desse momento. Entre novembro de 1896 e março de 1897, Prudente de Moraes se passou do cargo, pediu licença para tratamento de saúde, mas depois ele retorna, né? Nesse período, o país foi governado pelo vice-presidente Manuel Vitorino. E também ocorre no governo dele a Guerra de Canudos. Vamos falar do que foi a Guerra de Canudos aqui. A Guerra de Canudos, ela aconteceu lá no sertão da Bahia,
por uma razão pura e simples. Os sertanejos, os que trabalhavam nas grandes propriedades, sofriam demais. Então, eles eram praticamente quase que escravizados pelos coronéis lá no Nordeste todo, né? Isso no Brasil inteiro, mas no Nordeste era pior ainda. Naquela época, havia um beato chamado Antônio Conselheiro que resolveu, né? Ele era bem católico mesmo, e depois da proclamação da República ele se revoltou com a separação do Estado da Igreja e a criação do casamento civil. Ele achava que isso estava acabando com a autoridade de Deus. Então ele começa a andar pelo sertão, pregando, né, contra a República, pregando contra a Igreja, que havia aceito um tal acordo, e dizendo que iria criar um arraial onde todo mundo viveria em comunidade primitiva sem ninguém explorar ninguém. E foi assim que ele criou, na região de Belo Monte, o Arraial de Belo Monte, depois apelidado de Canudos, onde para lá foram diversas pessoas que o seguiam. Ele era uma espécie de um messias, por isso que esse movimento é chamado de messiânico, né? Esse movimento, o de Padre Cícero, é chamado de messiânico, é um messias que leva a palavra e o povo acredita e foi ir atrás dele. Então, nesse arraial, as pessoas fugiam das fazendas, onde eram maltratados e ganhavam pouco, né? Voltando aqui na Guerra do Canudos, então quando o conselheiro vai juntando pessoas lá ele divide tudo igualitariamente, todos plantam, fabricam artesanato, vivem, tem as suas casinhas, né? E ele coloca uma igreja lá e ele mesmo prega. Então Canudos passou a ser uma grande referência, o povo acabava ouvindo falar de Canudos e corria, fugia dos fazendeiros e ia para lá. Isso atiçou a ira, né, dos fazendeiros, né, que estavam perdendo o poder sobre seus peões, né? E isso da Igreja Católica, que estava vendo nele uma ameaça aos fiéis da Igreja Católica, e ao governo, que um lugar onde não pagava imposto, criando como se fosse uma nova república separada, né? Ou ligada talvez até a uma questão da monárquica. Então tudo isso fez com que ocorresse várias campanhas, né, militares contra Canudos. E ele venceu todas, né, que passou até a última. Quando finalmente ele foi, Canudos caiu, né? Só que Antônio Conselheiro tinha morrido antes, um pouco doente. Ele morreu, não chegaram a pegar ele vivo, não. Um grande brasileiro, jornalista, escritor, Euclides da Cunha, foi para a região cobrir a Guerra de Canudos pelo Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. E depois dessa ida lá, ele chegando ao Rio de Janeiro, né? Ele vai, e mais tarde a São Paulo, né? Ele vai escrever o livro Os Sertões, um clássico da literatura brasileira, que retrata toda essa era aqui. Então, assim, Canudos revelou-se um movimento de pessoas que só queriam ficar em paz, sem exploração, mas que os grandes, né, novamente se uniram para destruir, para não servir de exemplo para mais gente querer fazer a mesma coisa. E aqui nós vamos ver a figura de Prudente Moraes, né? Esse retrato aqui está lá em Brasília, lá na Galeria dos Ex-Presidentes da República. Na próxima aula, nós vamos estudar Campos Sales. Muito obrigado e até a próxima.